Gente, boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de estudo, de tratamento, de cura espiritual, de cura física, de aprendizado. Que todos estejam concentrados, né, a receber tudo que aqui vieram buscar. Eu queria pedir a vocês que olhem o celular de vocês, se não está ligado. Se estiver ligado, colocar no silencioso. E agora eu vou passar a palavra para a Elilza para fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura Marcas, do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Vinha de Luz. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exige um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei do uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine a cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca de Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E agora, vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, relaxar. Vamos nos concentrar numa figura de paz, numa paisagem, numa praia. O lugar que vocês gostem de estar, que traga para vocês paz. Vamos pedir a Jesus que nos oriente, que nos envolva com sua luz e a toda a espiritualidade aqui presente, que nos envolva com sua paz, com sua força e com sua coragem. Que precisamos, Senhor Jesus, de muita força, de muita paz, de muita coragem para tocar a vida em tempos de desafio. Pedimos, Senhor Jesus, que envolva a todos que aqui estão e a todos que aqui não puderam estar, a todos encarnados e também aos desencarnados, para que possam, juntos, todos juntos, receber aquilo que aqui viemos buscar, mas que possamos também receber e levar daqui um pouco do que recebemos e que distribuamos com todos que precisam. Que estejamos sempre atentos às necessidades dos que nos rodeiam, que estejamos sempre atentos à necessidade dos que
nos circundam. Pedimos, Senhor Jesus, paz, tranquilidade e muita, muita, muita coragem. Muita coragem para romper com todos os desafios que todos os dias se apresentam a nós. Que assim seja. E agora vamos convidar o nosso palestrante de hoje, que se chama César Sátiro. E ele vai falar o tema A Quem Iremos. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, perdão. Nós estamos iniciando as nossas considerações. Queremos abraçar a todos. Abraçamos a todos os nossos irmãos da FABEM. Pedimos a Dr. Bezerra que nos envolva, que nós possamos, aqueles que estão na FABEM e todos os outros acompanhando, à distância, que todos nós tenhamos a bênção dos nossos amigos, dos nossos benfeitores, nos envolvendo, nos trazendo novas energias, nos trazendo a paz e a serenidade. Abraçamos a todos vocês, enviamos o nosso abraço à Amanda, à Fátima, a todos os nossos amigos, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nós vemos, que vocês estão aí com muito calor. O mês de dezembro no Brasil é sempre muito difícil, nós aqui, por conta, estamos com 15 centímetros de neve, caindo hoje. Então, vamos tentar fazer aí um meio termo, que nós possamos todos ter o bem-estar de estarmos cultivando o Evangelho, de estarmos juntos para lembrar de Jesus. Nós percebemos sempre um grande desafio quando nos colocamos a missão de falar do Cristo ou do Evangelho. Felizmente, nós temos a doutrina espírita que nos tem alimentado a alma com a possibilidade de uma compreensão mais ampla da mensagem do Senhor. Temos a ventura de ter as chaves explicativas do Evangelho. Fica muito fácil compreender a palavra do Senhor quando conhecemos a obra kardeciana, quando conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo e com as chaves da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, da presença divina, dos mundos habitados, nós podemos compreender as palavras do Senhor. Entendemos perfeitamente quando ele diz, nós temos muitas moradas, temos outros mundos. Quando ele fala a Nicodemos, explicando, sim, Nicodemos, é possível ao homem retornar ao ventre de sua mãe. E nós, espíritas, temos a bênção da compreensão com estas chaves que a doutrina espírita nos oferece. Contudo, para nós todos, como nos disse nossa querida irmã na prece, nós vivemos tempos de desafios, de grandes enigmas para a alma humana, momentos em que nos sentimos na encruzilhada de caminhos que devemos escolher. E para estes tempos de grandes desafios, é preciso claridade, é preciso luz, é preciso entendimento. Nós nos aproximamos do Evangelho e nos aproximamos da doutrina espírita 2000 anos depois da passagem de Nosso Senhor. E aos poucos começamos a compreender, muito aos poucos. Começamos a entender que o Senhor não se impõe a ninguém, que segui-lo é um ato da nossa vontade, que ele nos deixa livres para seguirmos as estradas que quisermos. E isto desde o princípio.
desde os primeiros dias da sua passagem entre nós. Selecionamos hoje para a nossa reflexão uma passagem que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6. E o evangelista nos retrata aqueles primeiros dias da presença do Senhor no nosso mundo. Ele começou aos poucos a caminhar pelas estradas da Galileia, indo de vila em vila, entrando nas pequenas cidades, das quais algumas existem até hoje, e das quais algumas são reencontradas aos poucos pelos arqueólogos. Recentemente, encontramos a possível cidade de Magdala. Temos suspeitas, fortes suspeitas, de que encontramos a antiga casa de Simão Pedro, que transformou-se numa igreja mais tarde. Então, aos poucos, nós vamos reencontrando aquela paisagem que o Senhor viu quando esteve entre nós. Nós o vemos caminhando pelas estradas da Galileia, batidas por aquele sol abençoado, pela brandura do vento que soprava do lago, trazendo calma e tranquilidade nos fins de dia. O sol das manhãs que iluminava aquela terra verdejante, pois a Galileia era um jardim na Judéia, na terra de Israel. E nós o vemos caminhando entre a multidão, saindo pela manhã com os pescadores, atravessando o lago, cantando as cantorias tradicionais dos pescadores. Nós o vemos nos finais de tarde falando ao povo. E aos poucos a fama do Rabi foi se espalhando. Os chamados milagres atraíam a atenção das multidões. E não só isto, pois naquele homem, como nos diz o texto do Evangelho, havia uma autoridade que as pessoas não reconheciam nos sacerdotes, nos fariseus e nos saduceus. Havia nele a autoridade de quem conhecia aquilo de que falava, a autoridade daquele que trazia em si mesmo as marcas da mensagem superior. Embora um homem simples, embora vestindo-se e caminhando como o povo entre o povo, havia uma nobreza no seu porte físico, uma luz no seu rosto, uma autoridade no seu olhar, mas uma profunda doçura nas suas palavras, mesmo quando ditas com firmeza. Então, a multidão se aproximava dele, o buscava pelos caminhos, e João nos retrata esse momento em que ele fala à multidão, a muitas pessoas que o cercavam. E naquele momento ele não dá boas notícias. Ele começa a explicar que aqueles que decidissem segui-lo teriam pagar um preço. Então ele fala à multidão e nós encontramos João Evangelista no momento em que diz, depois das falas do Senhor, ele registra um momento em que Jesus diz, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, nos diz ele, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Muitos interpretaram isto como sendo o sinal da graça divina que concede acesso à salvação a uns e não a outros. Mais uma vez, a doutrina espírita nos socorre, dizendo que Jesus reconhecia aí simplesmente a marca da evolução. Aqueles que já viveram o suficiente para entender quem era ele,
para acolher a mensagem da qual ele falava. Não havia aí a presunção de uma graça concedida a alguns, com a exclusão de outros. E ele diz, desde então, registra o evangelista, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, tomando a palavra, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, meus irmãos, nestes tempos de desafios para as comunidades humanas do século XXI, nós percebemos que quando Jesus nos perguntou, quando ele nos falou quem era e o que era preciso para segui-lo, nos advertindo que aqueles que quisessem segui-lo deveriam tomar sua cruz e ir após ele. Nós compreendemos nestes momentos que muitos de nós repensamos aquele primeiro momento de alegria, sentindo naquele homem as marcas de uma superioridade que lembrava a cada um de nós quem nós somos. Porque ele nos lembra com sua luz que há luz em nós. Ele nos lembra com sua filiação divina que nós também somos filhos de Deus. E naqueles momentos, muitos de nós, em face da opção da luz, recuamos. Como civilização, nós temos respondido ao Cristo quando nos interroga, quereis vós também retirar-vos? Há 2000 anos nós temos respondido sim a esta pergunta. Porque não vimos o que Simão Pedro viu e exprimiu em tão belas palavras. Senhor, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente, aquele de que nossos pais falaram, aquele que nossos ancestrais cantaram, esperando e muitos partiram deste mundo, fechando os olhos, sem terem contemplado aquilo que nós contemplamos. Tu, o esperado, aquele de quem Isaías falara, ele virá como um homem carregado de marcas e dor. Ele virá como um cordeiro oferecido em sacrifício pelas nossas misérias. Nós temos crido e agora conhecido que tu és este de quem falam os nossos profetas. Mas, como civilização, muitos de nós temos respondido ao longo dos séculos, quem és tu? E diz o texto, com palavras que devem ser analisadas com muito cuidado. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Isto é muito significativo, porque tornar-se para trás é como você estar conversando com alguém, mudar de ideia e dar as costas para esta pessoa e afastar-se dela. Então, nestes 2000 anos, meus irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Porque nós, antes, nos tornamos para trás, como diz o texto do Evangelho. E como civilização, nós temos feito isso. Nestes tempos de grandes enigmas e dificuldades, de grandes conflitos e desafios para a alma humana, nós estamos diante do fato de termos virado as costas para Jesus. Nós escolhemos nos afastar de Deus, como civilização, como indivíduos, coletivamente e pessoalmente.
Nós, num certo momento, para reagirmos à prepotência das religiões oficiais, escolhemos o caminho de transformar o homem numa autoridade. Para negar a autoridade daqueles que se arrogavam o poder de nos dizer o que fazer, de decidir de nossas vidas, nós nos tornamos nós mesmos autoridades. E criamos um mundo à nossa imagem e semelhança. Um mundo onde todos têm o direito de ser uma autoridade e, portanto, ninguém é. Um mundo onde nós vemos milhares de jovens caminhando para universidades das quais saem ateus, vazios, sem alma. Então, nós estamos diante de tempos difíceis e de grandes desafios espirituais para as coletividades humanas. Como diz Emmanuel, aliás, como diz Emmanuel, pela voz de Chico Xavier, numa entrevista que ele deu nos anos 70, a Hebe Camargo, no seu programa na televisão, ela o interroga sobre a proximidade que ele parece ter com Jesus, e ele diz, imagine, minha irmã, quem sou eu para me arrogar uma intimidade com Cristo? Mas o que eu posso dizer é que nós, enquanto civilização, todas as comunidades humanas que escolheram se afastar dele, sofrem. E nós sofremos. Sofremos, meus irmãos. Temos conforto, mas não temos paz. Temos ciência, mas precisamos de remédios para viver. Temos poder, conquistamos o mundo, dominamos os ares, a terra e os oceanos. E não dominamos a violência, a maldade. Não faz muito, guerras terríveis aniquilaram a Europa e o mundo, consumindo a vida de milhões de criaturas humanas, jovens na maioria, que nunca puderam completar suas vidas naquela encarnação, que nunca puderam escrever os poemas que vieram para escrever, que nunca puderam se converter ao Cristo, como teriam vindo para se converter, que nunca puderam deixar música, poesia, que nunca puderam ter os filhos que vieram para ter. Porque a guerra famigerada, a distância do Cristo nos tem levado à loucura. Estamos numa civilização do conforto, mas esta mesma civilização só funciona a peso de milhares de toneladas de ansiolíticos, porque estamos aflitos, sobrecarregados, desesperados. Caminhamos como sociedade para um abismo. E quando Jesus nos diz nestas palavras, quereis vós também retirar-vos? Ele nos dá o maior sinal de liberdade que a providência divina atribui a cada um de nós. Nós somos livres, inclusive para nos afastarmos de nosso Pai, inclusive para irmos para longe de nossa casa. Somos livres para escolher as estradas que quisermos, para irmos pelos caminhos que nos parecerem os melhores. Somos livres para dizer, nós construiremos uma civilização sem o Senhor, meu Pai. Queremos um mundo à nossa imagem e semelhança. Um mundo onde nós somos a autoridade, onde nós decidimos o que vamos fazer, para onde vamos e como vamos. Nós não precisamos de Ti, Pai. E o Senhor, por consequência, foi afastado de nossas vidas. Quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro, sabiamente, diz, mas para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Esse mesmo Simão Pedro,
E estes mesmos homens e mulheres que estiveram com ele naquele momento, por exemplo, João Evangelista, num texto belíssimo que se encontra logo nos primeiros versos do seu evangelho, notável, ele nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No texto grego, verbo é logos, que quer dizer palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Só alguém que compreendeu com muita precisão quem era Jesus pode escrever um texto destes. No princípio era a palavra, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, o Verbo, a palavra do Pai. Jesus, diz-nos João neste momento, materializa no nosso mundo a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus corporificada neste mundo. Então, Simão reconhece a gravidade da situação. Quereis vós também irdes, retirar-vos? E ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então, ele reconhece que aquele homem é a própria palavra da eternidade e da mensagem divina para os homens prisioneiros e cegos deste mundo. Mas nós temos respondido: sim, Senhor, nós preferimos nos afastar de ti. Tua luz nos incomoda, tuas palavras nos incomodam. Quando estávamos nas trevas, não havia diferença entre nós, estávamos todos no escuro. Mas agora, Senhor, nós vemos que há diferenças e nós vemos quem somos. E nós podemos, Senhor, enxergar a lepra que está em nós e nós não amamos isto. O Senhor nos mostrou isso. Então, diante daquele homem que descortina para nós a verdade da vida, da imortalidade, das leis divinas, quereis vós também retirar-vos. E diz o texto que muitos se afastaram. E muitos foram para longe dele, não mais andavam com ele. Quando Simão diz: tu tens as palavras da vida eterna, e por isto nós estaremos contigo e não temos outro para quem ir. Porque tu tens as palavras de vida eterna. Nós devemos nos perguntar, meus irmãos, e os outros que não são Cristo têm palavras de quê? E nós veremos, olhando para a nossa sociedade, quando enviamos nossos jovens para escolas que os transformam em ateus, para professores vazios, que têm palavras de morte, porque matam com suas palavras a alma destas criaturas. A palavra é poderosa, meus irmãos. A palavra é poderosa, porque ela penetra a alma, se apropria do espírito, conduz nossos pensamentos e, a partir dali, conduz nossas vidas, nossos atos, nossas escolhas. Para quem temos ido quando não vamos para o Cristo?
E quando não reconhecemos nele as palavras de vida eterna, nós temos ido para aqueles que nos conduzem para a morte. Enviamos nossos filhos para universidades que parecem templos do saber, mas são matadouros da alma. Professores que parecem criaturas ilustres, mas representam a monstruosidade de um mundo sem Deus. E se arrogam o direito de incutir a doença que os tomou naqueles que deveriam proteger, cultivar, ilustrar, libertar. Então, nós temos caminhado para aqueles que têm palavras vazias, para aqueles que têm palavras de morte, para aqueles que têm esvaziado a alma humana, construindo um mundo sem Deus. Um mundo no qual nós nos arrogamos o direito de sermos a autoridade superior. Mas se eu tenho o direito de ser esta autoridade, aquele que está do meu lado também tem, aquele que está do lado do outro também tem, todos nós temos o direito de sermos a autoridade, e ninguém é. Então, nós vemos um mundo em baderna, uma educação tomada por um relativismo doentio, no qual professores que estudaram muitos anos têm que se calar para ouvir alunos que não sabem o que estão falando, quando não os próprios professores não sabem. Um mundo relativo, tudo é relativo, tudo deve ser questionado, menos aqueles que nos dizem que tudo deve ser questionado. Estes nós não podemos questionar. Então, estamos num mundo em que, para nos livrarmos da autoridade, criamos a autoridade de indivíduos loucos, de filósofos perturbados. Vemos nas universidades a admiração pelo marxismo materialista. E vemos irmãos, dentro dos quadros espíritas, defendendo teses materialistas. Vemos irmãos cultivando psicologias materialistas. Vemos irmãos defendendo filósofos que morreram sifilíticos e loucos, como Nietzsche. E a brandura do Senhor espera à porta. O amor do Cristo ainda espera à porta, porque nós estamos muito ocupados nos nossos quartos de eco, em que temos um prazer imenso em ouvir a nossa própria voz. Mas, aos poucos, compreendemos que ouvir somente a nossa voz nos deixa loucos. E nós, como civilização, temos ouvido a nossa voz, a nossa palavra, a nossa filosofia, a nossa ciência, a nossa cultura. Tudo é relativo. Então, o funk tem tanta importância e nobreza quanto a Quinta Sinfonia de Beethoven. Tudo é relativo. O Cristo é tão autoridade quanto o professor do secundário, que diz à minha filha e ao meu filho que Deus não existe. Tudo é relativo. E onde nós chegamos com tudo isso? Nós chegamos, meus irmãos, no exercício da nossa liberdade. Se nos aproximássemos hoje do Cristo, ele diria: não fique desencorajado, meu filhinho. Você aprendeu, compreendeu, já sofreu o suficiente. Então, nós, meus irmãos, caminhamos para longe do Senhor. Ele tem palavras de vida eterna. Quando nos cansarmos de nós mesmos, que nós nos aproximemos dele. Que nós possamos ouvir a voz suave que fala: vinde a mim,
Vinde a mim, vós que andais aflitos, cansados das vossas loucuras, das vossas ilusões. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Quando nós, meus irmãos, cansarmos das trevas, a quem iremos? Quando nós percebermos que o nosso materialismo, o nosso niilismo, o nosso ateísmo nos levam à loucura, a quem iremos? Quando nós formos visitados pela morte e ela ceifar a vida, os tesouros mais preciosos da nossa existência, para quem iremos? Quando as nossas teses loucas nos enlouquecerem e nos fizerem perder completamente a razão, o senso, a direção, para quem iremos? Então, Paulo de Tarso nos diz, nós iremos para o Cristo. Nós iremos para a loucura da cruz, porque a cruz é loucura para o mundo, mas é sabedoria para aqueles que compreenderam quem é Jesus. Então, meus irmãos, como explicar, senão pela vivência de nós mesmos? Quem já se sentiu perdido e nas trevas e encontrou a doutrina espírita e, por consequência, Jesus, sabe que não pode mais caminhar, tornar-se para trás, negar seus compromissos, negar o trabalho que veio fazer neste mundo. Quem caminhava nas trevas e viu a luz, quem estava morto, como Lázaro, e ouviu a voz, vinde, amigo, vem. Não pode escolher permanecer no túmulo. Jesus é esta luz bendita que ilumina nossos caminhos, ilumina nossos corações. Nós o vemos caminhando, subindo as escadas para o segundo andar na casa de Jairo. Aquele homem que respeitava as tradições, que era respeitado por seu povo, como muitos no nosso mundo. Há professores nobres nas universidades que são honestos. Há religiosos que estão tentando fazer o melhor, como Jairo. Mas diante da filha morta, ele apela para o Rabi, o jovem Rabi Galileu, que era um mistério para aqueles homens. Falava de Deus como nunca jamais alguém falara em Israel. Curava em nome dele, levantava paralíticos. E ele, desesperado diante da morte, fechara os olhos de sua pequenina, Senhor. E ele sobe, o acompanham seus três mais próximos, Simão, Tiago e João, o pai e a mãe da criança. E ele toma as mãos pequeninas nas suas. Talita cumi, desperta, tu que dormes. Ela respira. Começa a recuperar a coloração normal de uma criança viva. E aquele homem compreende que todo o seu mundo, toda a sua história, ou culminava nele e recomeçava com ele, aquele jovem diante de si, ou ela não tinha senso nenhum. Ele compreendeu e compreendia naquele momento que ele estava diante de alguém único,
ímpar, singular. Que tudo aquilo que a humanidade viver até ali, ou se sintetizava nele, ou nada teria sentido. Ele era o ômega e o alfa e o ômega de toda a história vivida até ali. Ele era o final, a síntese e o começo de uma nova era. Jairo olha sua pequenina e o abraça, que olha para aquele homem. E ela sabe, como as crianças sempre sabem, que deveria abraçá-lo. Só tu tens as palavras da vida eterna. E todos aqueles que foram para ti encontraram a vida, mesmo quando abatidos pela morte. E compreendendo isto, milhares de homens e mulheres caminharão serenos para a morte nos circos de Roma. Jovens ainda, idosos como Policarpo, que dará sua vida num dia extraordinário em que as próprias chamas recusavam-se a devorá-lo. Um homem de mais de 90 anos, que havia servido ao Cristo desde a sua juventude. Nos falarão as tradições do general romano que entra triunfante em Roma. Mas todo mundo estranha, ele não trazia escravos. Interrogado, ele confessa sua nova aliança espiritual. Questionado ainda, ele mantém-se firme e será sacrificado com toda a sua família, de forma horrível. Queimado vivo no interior de um touro metálico. Então, nós estamos diante de homens e mulheres que compreenderam: só tu tens palavras de vida eterna. Só quem se sentiu morto um dia pode entender Jesus. Só quem se sentiu perdido nas trevas da obsessão e foi curado pode entender Jesus. Nós olhamos para aqueles primeiros pioneiros do Espiritismo no Brasil e vemos as mãos generosas de Inácio Bittencourt, receitando mediunicamente, curando, aplicando passes, salvando obsedados, curando corpos e almas. Vemos a serenidade firme de Dr. Bezerra de Menezes, servindo aos aflitos em nome do Senhor. Vemos uma mulher obsedada caminhando pelas ruas e vilas de Araçatuba, no interior de São Paulo. Uma mulher negra, simples. E ela encontra um templo espírita. E neste templo, ela é tratada pela terapia da desobsessão, do passe, e pela vacina espiritual do esclarecimento, pela leitura das obras de Allan Kardec. As nuvens pesadas da obsessão a deixam. E ela, comovida, sentindo-se liberta daquelas prisões terríveis que a faziam caminhar gritando pelas estradas, entrega sua vida a seus irmãos obsedados.
construirá um centro espírita, construirá um asilo para perturbados mentais, construirá um abrigo para itinerantes e iniciará, ela que era analfabeta, escolas noturnas para ensinar a população a ler e escrever. E ela nos dirá nas suas mensagens de amor: façamos a caridade de distribuir o conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita é vacina para a alma e para o coração doente dos homens. Uma vacina não pode nos proteger para sempre. Nós teremos outras gripes, mas estaremos em condições de reagir, de sobreviver, de continuar trabalhando. Então, a doutrina espírita não nos preservará dos males que temos que enfrentar, das lutas e dores. Mas, uma vez vacinados, nós poderemos continuar e aproveitar mesmo as dores, mesmo os sofrimentos. Então, meus irmãos, o Natal do Senhor se aproxima. Nós sentimos que algo muda na atmosfera do mundo. Lembramos que a força da presença do Cristo pode fazer verdadeiros milagres. Ainda na Primeira Guerra Mundial, tínhamos uma guerra de trincheiras. E um jornalista da época nos conta, num texto comovente, que no dia de Natal, os canhões silenciaram. Os soldados, deixando suas trincheiras, foram em direção uns aos outros. Cumprimentaram-se, fumaram seus cigarros juntos, beberam. E depois voltaram, seguindo as ordens daqueles que têm palavras de morte para suas trincheiras de morte. Então, o Cristo, meus irmãos, é vida, é luz, é caminho. Nós podemos ir por onde quisermos. Podemos caminhar por onde decidirmos, mas só Ele é o caminho. Nós podemos virar as costas e seguir os homens que têm palavras de morte, de vazio, mas só Ele tem palavras de vida eterna. Quantos séculos, Senhor, nós precisaremos ainda para que nossos corações enregelados pelo mal aceitem o teu amor? Quantas dores serão necessárias, Senhor, para que as doenças do orgulho e do egoísmo deixem nossa alma? Diante de ti, Senhor, nós nos aproximamos e não temos mais vergonha da lepra que toma nossas almas, porque nós sabemos que tu és o médico divino. E nós olhamos para a lepra que construímos, a lepra da maldade, da indiferença, da frieza, do orgulho e do egoísmo, da prepotência e da arrogância. E nós nos aproximamos de ti. Porque nós sabemos, Senhor, como aquele leproso, e nós podemos falar: Senhor, se tu quiseres, dize uma palavra e eu serei limpo. Nós somos aqueles que ouvimos a palavra dele às portas de Jericó. Ouvimos as palavras e nosso coração reconheceu, não nossos olhos, porque estávamos cegos. E nosso coração, reconhecendo as palavras de vida eterna que ecoavam pelos vales
de Jericó, nós gritamos: Jesus, filho de Davi, filho de Deus, tem compaixão de mim. E o burburinho da multidão esconde a nossa voz, e nós gritamos com mais força, como no burburinho de hoje, em que nós tentamos falar de Deus, de alma, de vida, do Cristo, e nossa voz é abafada pelas redes sociais, pelas religiões vazias, pelos políticos corruptos, pelos templos sem alma, pelos comerciantes da fé. Mas nós, que temos um coração que anseia pela vida, que temos um coração que estava ressequido, a quem ele ofereceu a água da vida, e nós começamos a sentir novamente a vida. Tínhamos um coração que batia, mas estava morto. E diante dele, nosso coração nos dá o alerta: grite, pois é a tua vida. E nós gritamos: Jesus, ó Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim, da minha alma miserável que anseia pela vida, do meu coração morto e enregelado que quer renascer e deixar o túmulo. E ele se aproxima. E queres que eu te faça, meu filho? E nós que já sofremos o suficiente, Senhor, nós que já carregamos as marcas da nossa arrogância estampada na alma, nós que estamos ressequidos, sem vida, nós te pedimos: dá-me, Senhor, desta água bendita, que uma vez tomada sacia para sempre, e que pode me transformar a mim uma fonte jorrando para a vida eterna. Dá-me, Senhor, deste pão que falaste, não aquele que saciou a fome do estômago naquele dia em que alimentaste 5.000, mas este de que falas, quando falas de nosso Pai. Dá-me deste pão, Senhor, eu estou faminto. Minha alma fenece, Senhor, morta no seu egoísmo, tomada pela lepra da maldade. E queres que eu te faça, meu filho? Senhor, me tira da cegueira. Eu não aguento mais, Senhor, caminhar no escuro. Caminhar nos templos vazios das universidades que parecem me dar, Senhor, conhecimento e sabedoria e esvaziam minha alma. Ler os livros de filósofos loucos que me levam para longe de ti. Dá-me, Senhor, a visão de ver a simplicidade daqueles que te servem em nome do amor, daqueles que se dedicaram, Senhor, a construir centros espíritas, a aplicar passes, aqueles, Senhor, que não têm o lustro das universidades e da prepotência dos grandes juízes e magistrados, mas que servem seus irmãos, que consolam suas dores, que em teu nome, Senhor, acendem a luz do amor nas almas aflitas. Afasta-me, Senhor, da maldade que eu carrego na alma. Afasta-me, Senhor, de mim mesmo, porque eu não aguento mais o peso do meu egoísmo. Liberta-me, Senhor, como libertaste aquela pequena criança, como chamaste a vida Lázaro, Senhor, naquele dia, naquele sublime dia, em que aquele homem, morto e já enterrado, pôde voltar aos seus.
E nos diz Humberto de Campos, num belíssimo texto, que Lázaro um dia sentiu saudades de Jerusalém e foi à cidade, e foi ao templo, e os sacerdotes, quando o viram, encheram-se de ódio. Porque aqueles que seguem as convenções e as religiões de morte, aqueles que constroem templos dourados para propagar a palavra da morte, do vazio, da aridez, eles odeiam aqueles que foram ressuscitados pelo Senhor. Anátema, tu és uma aberração, homem, estavas morto. Isto é contrário às leis de Deus. Contrário às leis de Deus é sermos filhos de Deus, termos luz em nós e caminharmos como mortos. Então, Senhor, quando se aproxima o teu Natal, infelizmente, Mestre, não posso ofertar-te ainda um coração renovado. Não acendi em mim mesmo a luz, mas já sei que a tua luz é luz. E que meus olhos não podem mais se distanciar desta luz. Agora que chega, Senhor, o teu Natal, não tenho ainda grandes feitos da fé, mas prometo-te, Senhor, queimar na fogueira da fé, aos poucos, a minha vaidade, a minha arrogância, o meu orgulho. Em tua homenagem, eu os queimarei dia a dia. Quando o Senhor se aproxima novamente da terra, nós nos curvamos, Senhor. Embora não tenhamos muito a oferecer, como tiveram aqueles reis magos, nós oferecemos, Senhor, a nossa reverência. Porque nosso orgulho já se submeteu o suficiente para ajoelhar-se diante de ti. Nós te chamamos, Mestre, Príncipe da Paz, Cordeiro bendito de Deus, Palavra de vida eterna, luz para os nossos olhos, vida para os nossos corações, caminho para os nossos pés. Nós estávamos mortos, Senhor, e o Senhor nos trouxe a vida. Estávamos cegos e o Senhor iluminou nossos olhos. Estávamos ressequidos e famintos e o Senhor nos dessedentou e nos alimentou. E hoje, quando sonhamos encontrar-te, Senhor, o Senhor nos diz: ide aos pequeninos. Quando fizeres a um destes, é a mim que o fazeis. Então nós, Senhor, queremos ver-te novamente. Quanto daríamos para estar entre aqueles que te viram, Senhor, distribuir o pão da alegria. E como aqueles discípulos na estrada de Emaús, quando fazias menção de seguir adiante, nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Cai a noite sobre este mundo, o frio toma os corações, a guerra ainda grita por todos os continentes. Fica conosco, Senhor, porque os caminhos são perigosos. Acendamos uma fogueira. Nós queimaremos nela, Senhor, o nosso orgulho. E nós queremos ter-te conosco, ainda que por um pouco.
Fica conosco, Senhor, quando distribuímos o pão, o passe, a prece, a cura. Quando invocamos teu nome, Senhor, nesta noite escura, mas em que nosso coração tem tanta alegria, tanta gratidão, tanto reconhecimento. Nós te agradecemos, Senhor da luz. Estávamos mortos e agora vivemos. Abençoa-nos, Senhor, que as luzes do teu Natal invoquem nossos corações para Deus. E como aqueles homens e mulheres que, sem saber o porquê, foram até aquela caverna nas colinas de Israel, que nós possamos, diante do pequenino, nos colocarmos de joelhos, em reverência àquele que vem em nome de Deus, para salvar os corações humanos. Que nossos corações, Senhor, possam se transformar em manjedouras de simplicidade, de humildade, para que nós possamos te acolher um dia, nascendo igualmente nas nossas almas ainda tão pequenas. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Não nos deixe entregues a nós mesmos, porque nós somos cegos. Fica conosco, Senhor, até que possamos estarmos contigo. Abençoe-nos, Mestre. Receba nossa gratidão, nossa alegria, nosso reconhecimento pelo Consolador que prometeste e enviaste para os nossos corações que caminham ainda as estradas difíceis da provação e da dor. Abençoe-nos hoje e sempre, Senhor da luz, Mestre da vida, Filho bendito de Deus. Nós te reverenciamos, criança divina. Nasça nas nossas almas. Muita paz, meus irmãos, que o Natal do Senhor seja repleto de luz, de amor. Estejamos acordados para recebê-lo na nossa alma. O Senhor nos abençoe. Obrigado, César. Te ouvir sempre nos traz uma paz muito grande. A gente, às vezes, precisa calar a mente para ouvir, que você fala com tanta suavidade que a gente precisa silenciar para ouvir. E eu queria destacar essa fala sua sobre o que essa fala nos chama, né? A termos coragem de sair da escuridão e seguir Jesus. Ainda temos muito medo de seguir Jesus. Ainda temos muito medo de nos olhar, porque seguir Jesus significa se olhar. E a gente tem muito medo ainda disso. Obrigada, César. Você está convidada a nos ficar com a gente, se for possível. Se não for, fique à vontade. Muito obrigado, que Jesus abençoe. Eu que agradeço a alegria de estarmos juntos e que nós possamos cultivar com muito carinho, né, esse Cristo bendito. É o presente que Deus nos deu, né? Ele possa iluminar nossos corações e abençoar as nossas casas, o nosso trabalho, nossos entes queridos. Deus nos abençoe, meus irmãos. É uma alegria. Muito obrigado. E agora nós vamos agradecer, né? E chamar a Eliuta para fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido. Nesse instante, queremos agradecer profundamente pelas palavras, pelas reflexões, e que possamos ter
né? Um final de semana em paz, com muita tranquilidade, com bastante reflexão, como o palestrante falou, né? Nesse momento que está se iniciando, ou está terminando, concluindo esse ano, trazem muitas reflexões, e essa oportunidade que tivemos agora vai nos auxiliar com certeza. Senhor, envolva cada um de nós aqui presente, e a todos aqueles que, por alguma razão, também não puderam estar aqui, os que estão à distância, nos envolva na tua misericordiosa bênção. Mestre, fica conosco hoje e aceita o nosso sincero sim, que sigamos no nosso caminho de evolução, de crescimento e compreensão da tua palavra, dos teus ensinamentos. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.